Até onde e o que você está disposto a fazer por Jesus? Quero compartilhar com vocês aqui, rapidamente, uma pequena palavra que está lá em 2 Samuel 23, do 14 ao 17, onde fala que Davi, ele estava sedento e ele suspirou por água, dizendo: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Só que, contudo, aquele poço em particular, ele estava sob domínio dos filisteus. Estava em terra inimiga, atrás das terras inimigas. E por incrível que pareça, quando Davi ele disse aquilo em voz alta, estava reunido ali vários dos seus melhores guerreiros, dos seus soldados de guerra, de batalha. E dentre eles, tinha 3 ali, dos guerreiros de Davi, que ouviram o seu rei naquele momento pedir por água, dizendo que estava sedento e que estava desejando beber daquela água. E naquele momento, penso eu, que um olharam para o outro, aqueles 3 guerreiros, e arriscaram a sua própria vida para poderem buscar água sobre terra inimiga para o rei Davi. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa e que exemplo que nós temos hoje para as nossas vidas. A Bíblia diz, se a gente continuar ali lendo, que esses homens realmente eles foram até esse lugar, resumindo aqui, correram risco com sua própria vida, de derramar seu próprio sangue, mas eles voltaram e trouxeram água para o rei Davi. E aí a gente olha para a palavra que quando eles trouxeram aquela água para o rei Davi, que o rei Davi soube que eles tinham ido em terras inimigas, o rei Davi ele recusou a beber daquela água. Mas ele pegou aquela água e ofereceu diante do altar do Senhor como sacrifício. Ou seja, o rei Davi ele disse: ai de mim beber dessa água desses homens que sacrificou e correu o risco de derramar o seu sangue para me trazer água. Então, meus irmãos, em paralelo, eu trago aqui, lá em João 19:28, quando Jesus ele estava na cruz e ele teve sede. Só que essa sede que Jesus teve não era uma sede de água. Poderia sim naquele momento ser uma sede, porque ele estava com sede mesmo de beber água, mas ele resistiu tudo, porque aquela sede seria uma sede de almas. Sede de almas. E será que nós hoje, como discípulos, filhos, guerreiros do Senhor, estamos dispostos, assim como aqueles guerreiros de Davi, a pagar o preço e muitas vezes correr risco da nossa própria vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, e saber que essa sede que Jesus teve foi a sede que trouxe ele à terra, foi a sede que trouxe ele para morrer numa cruz por mim e por você. Será que nós teríamos a coragem hoje de pregar o Evangelho, de anunciar o reino, de satisfazer o nosso Senhor, ganhando almas, pregando a palavra que Ele nos deixou? Porque o Senhor, Ele veio, Ele fez discípulos e apóstolos, e aqueles discípulos foram criando os discípulos, foram criando filhos, e hoje nós estamos aqui. E será que nós estamos e temos essa mesma disposição de poder pregar a palavra, de saciar a fome, a sede das almas que estão lá fora? Se a gente voltar, a gente vê que aqueles 3 guerreiros não tiveram medo, mas o que eles queriam naquele momento era satisfazer o rei Davi. E realmente eles foram, talvez mataram vários soldados, talvez encontraram filisteus pelos caminhos, né? Tiveram que descer naquele poço, mas mesmo assim eles cumpriram com uma missão e trouxeram água. E o Senhor hoje tem falado para mim e para você: será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo pelo Senhor, aquele que entregou a sua própria vida por nós? Jesus ele veio morrer não só por mim,
mas ele veio morrer por toda uma humanidade, ele veio morrer por todos. E a gente está vendo que muitas pessoas estão hoje perdendo a sua vida, perdendo a sua salvação, por conta de eu não estar fazendo muitas vezes o meu papel de pregar o evangelho. Às vezes eu deixo de falar, eu deixo de pregar o evangelho. O Senhor tem sede por almas, o Senhor tem nos impulsionado a fazer aquilo que está no coração dele, a levar dessa água, dessa fonte de água viva sobre o mundo, sobre todos aqueles que estão sedentos, esperando a mim e esperando a você. Então vamos comigo, vamos fazer, vamos viver a obra do Senhor. Vamos levar dessa água, essa água do Espírito, para os sedentos, para que todos sejam saciados, em nome de Jesus. Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, e que Deus abençoe sempre a sua vida, que Deus te sustente, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê ânimo e coloque a palavra de vida sobre você, para que você vá e dê muitos frutos onde você estiver. É o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do coração do Pai para a sua vida. Deus vos abençoe. Grande abraço.